é outra. André, a gente fala bastante aqui no programa, a gente já debateu isso algumas vezes em relação ao antigo Clube dos 12. A gente vê que cada vez mais aquele Clube dos 12 poderosos do Brasil está virando ali um Clube dos 5, Clube dos 4. E em relação a poderio financeiro, 2 clubes acabam se destacando, que é Palmeiras e Flamengo. Como que você vê isso para o futuro? Como você avalia isso para o futuro em relação, inclusive, a essas mudanças em relação a investimento e ao que é repassado para os clubes? No caso desses dois, que, como mostrou a nossa tela agora há pouco, são aqueles responsáveis pelos maiores movimentos e o percentual de contratações que praticamente esmaga a concorrência, aí eu estou falando em investimento, não parte técnica. Às vezes, a parte técnica não acompanha esse tipo de coisa. Não acredito que seja o caso das contratações que o Flamengo e o Palmeiras fizeram do ano passado para esse ano, contando o time que o Palmeiras montou e já está praticamente pronto para iniciar a temporada 2019. Nós vemos aí 2 casos, creio eu, de investimento que vai ter retorno técnico, que vai manter essas 2 equipes entre as principais do Brasil, praticamente em todas as competições que elas disputarem. Mas no caso desses 2, embora sejam situações diferentes, né? O Palmeiras com um patrocínio que é privilegiadíssimo, e eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, mas não é algo que esteja ao alcance de todos os clubes. Existe uma situação muito particular, muito característica nos patrocínios de camisa que o Palmeiras conseguiu nos anos recentes, e o que a gente vê é o aproveitamento dessa condição na formação de um elenco fortíssimo que permite à sua comissão técnica eventualmente formar 2 times e meio, basicamente, né? Porque foi o que nós vimos no final do ano passado com a conquista do título brasileiro. Isso, e se você me permite insistir nesse tema, é uma demonstração, creio eu, de um exemplo que será seguido pelos clubes brasileiros que tiverem condições semelhantes. A minha impressão é que o Flamengo vai tratar a temporada de uma forma muito próxima da que o Palmeiras fez em 2018, por causa da necessidade de reduzir a quantidade de jogos feitos pelos jogadores mais importantes. E você só consegue fazer isso de 2 formas. Ou você ignora competições, no caso, o estadual, não creio que isso será escolhido, ou você forma 2 equipes. E aí você consegue dosar. O exemplo do Atlético Paranaense, que está completamente fora desse quadro de investimentos, embora seja um clube cuja saúde financeira também vai bem. O exemplo que o Atlético Paranaense deu em relação à redução da quantidade de jogos durante toda a temporada está muito claro. Como ele fez? Deixando o time sub-23 disputar a parte mais desgastante do campeonato estadual. Mas essa é outra história. O que eu vejo é, diferenciando Flamengo e Palmeiras, alguns patrocínios muito privilegiados e a utilização competente desse dinheiro, e outro, no caso do Flamengo, um clube que passou os últimos anos se dedicando a solucionar os seus problemas administrativos. O Flamengo continua tendo dívidas e, como disse o Marra, não há nenhum problema em você ter dívidas. O problema é você ter dívidas que você não pode honrar. A dívida que você pode honrar, ela faz parte do seu planejamento para crescer cada vez mais. É assim na vida pessoal, é assim na vida das empresas, é assim que funciona. Não existe essa coisa, eu não devo para ninguém, estou tranquilo. Tem gente que prefere viver desse jeito, não tem problema. A questão é que você pode dever, desde que você consiga se programar para honrar essas dívidas e depois que honrá-las, fazer outras, honrá-las e ir subindo. Especialmente. Me parece que esse é o planejamento do Flamengo. Ah, André, mas falta o rendimento esportivo, falta a conquista de títulos? Ainda falta. Isso não vai perdurar. Não vai. Trabalho bem feito dentro de campo do time de futebol, alimentado por boas contratações, jogadores que valem muito, que recebem salários altos porque são assim mesmo valorizados e devolvem esse investimento em campo, no momento em que tudo isso se reúne, não há como evitar conquistas. Não há como você segurar a evolução técnica de um time que é administrado dessa maneira. Agora, para concluir, nos 2 casos, o que nós estamos vendo é o que deveria ser a linha de todos os clubes que têm a representatividade popular que o Palmeiras e o Flamengo têm. Eles estão se distanciando porque estão trabalhando corretamente. E eles não deveriam ser exceções por estarem corretos, por estar certos. Eles deveriam ser acompanhados.
Ontem nós mostramos no bate-bola, no futebol na veia, um quadro de a diferença de investimento do Flamengo para os 3 principais concorrentes, os 3 principais adversários tradicionais do Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. O abismo é absolutamente assustador. E deveria surpreender que o Flamengo tivesse mais capacidade de investir? Não, não deveria. O que surpreende é a diferença. E isso diz mais, creio eu, a respeito do que Botafogo, Fluminense e Vasco não fazem do que sobre o que o Flamengo faz. Sem nenhuma crítica ao Flamengo, absolutamente nenhuma. Mas os outros 3 deveriam ter as condições, deveriam estar em situações com condições melhores de investimento. E o Flamengo se beneficia disso porque a distância vai aumentar cada vez mais. E no âmbito estadual, não sei que importância isso tem, valia conforme a relação de cada um com o futebol. No âmbito estadual, eu não creio que o Flamengo vai ser nem incomodado em capacidade de investimento, porque a capacidade de receita do Flamengo é muito maior. E o trabalho que está sendo feito lá já há alguns anos é muito elogiável nesse aspecto, administrativamente falando. Então, assim, o que assusta é isso. Esses 2 clubes estão decolando porque estão trabalhando corretamente. Eles não encontraram nenhuma solução milagrosa para tocar um clube de futebol no Brasil. Eles estão fazendo o que todos os outros deveriam fazer. E estão colhendo os frutos. Acredito que os frutos serão colhidos por bastante tempo. É isso. E, aliás, por falar em Flamengo, por falar em Palmeiras, o Porco anunciou a contratação de Marcos Rocha, que fica por 4 anos. Primeiro, agradecer à diretoria do Palmeiras, por ter me comprado ao Atlético Mineiro. Agradecer à torcida também do Palmeiras pelo ano de 2018. Foi um ano muito especial para mim, vestindo essa camisa. Agora, em definitivo, são 4 anos de contrato. Espero dar bastante alegria para vocês e vamos juntos aí, ajudando o nosso Verdão a conseguir títulos, que é o mais importante. Fica meu abraço e feliz 2019 para todos. Valeu! Marcos Rocha, então, hein? Anunciado. E essa já era... A gente já estava caminhando já, né? Para essa renovação, né, Marra? Ele já foi um empréstimo meio que dependia mais dele, né? Se ele jogasse bem, ele seria contratado. Porque foi até com um valor fixado. E ele até chegou a perder espaço, né? Só que ainda assim, se a gente dá uma olhadinha no mercado, tá bom de lateral, né? Marcos Rocha e Mike, tá bem de lateral. Os 2 podem crescer em um ponto ou outro, mas o Palmeiras está pensando na sequência, na manutenção, nesse caso, na lateral. Então, para que arriscar? Vai lá, pagou o que estava pré-acordado e o Rocha tem uma sequência de carreira. É um jogador que, especialmente, eu elogio que de um tempo para cá, muitas vezes essas pessoas ficam presas, ele não sabe marcar, tal. Ele melhorou muito defensivamente. E ofensivamente ele sempre entregou. Sempre entregou. Ele é um bom jogador, do meio para frente, ajuda demais. E repito, de um tempo para cá ele também cresceu defensivamente. Mas tomou gol ali. Tomou. Beleza, tomou mesmo. Mas é um jogador que cresce defensivamente. Faz muita falta lá no Atlético? O Atlético tem o Emerson, Sim. que está na seleção, né, que teve, na minha visão, um bom campeonato. Contratou o Guga, do Avaí, que é um jovem jogador, com uma tendência também muito positiva. E o mercado, acho que já via o Guga de uma forma diferente, né? Tanto o Atlético disputou com outros clubes. E o Patrick, no primeiro momento, até ontem, no treino, o Levir começou com o Patrick. Faz falta? O Rocha é melhor que esses jogadores. Só que também tinha uma relação que, assim, é bom para todo mundo, vai. Vou contextualizar. Ele era muito visto como um torcedor dentro de campo. E, às vezes, esse espaço proporciona uma intimidade que o outro não tem e acha que tem. O Marcos Rocha foi pressionado, chegando a um treinamento,
e chegaram a dar soco no carro dele, uma coisa assim. Então, cá para nós, isso para mim é não, né? Você não tem esse espaço, calma lá, né? Vamos respeitar a individualidade. E ele não era um jogador de, dentro de campo, ficar de cara feia, de não jogar. Então, acho que a relação desgastou. E acho que ele sentiu, falou, quer saber, eu vou continuar sendo o que sempre fui, essas coisas não mudam, o coração não troca assim, mas eu quero viver outras experiências. Acho digno, perfeito. E acho que o clube também se arrumou, contratando um bom zagueiro, um bom lateral como o Emerson e um outro, uma boa promessa, que é o Guga. Vamos ver. Tá então a notícia, Marcos Rocha, então contratado pelos próximos 4 anos do Palmeiras. Vamos rodar aqui, ó, porque eu vou te dar uma dica antes da gente ir para o nosso intervalo, que é do nosso Spotify, a nossa playlist especial do ESPN Bom Dia. Todo dia começamos o programa com uma trilha sonora especial, hoje não foi diferente, com Mary J. Blige, e a gente já coloca para você a música dela e muitas outras para você diariamente aqui na nossa playlist. Entra lá no Spotify, que você ouve pelo celular, pelo computador, não importa onde você esteja, você vai ouvir sua música preferida, entra lá e procura pela nossa playlist. Só você colocar ESPN Brasil, uma das playlists que nós temos aqui é justamente a do ESPN Bom Dia. Como eu disse, ó, muitas músicas, muitos artistas, e Quantas claro que músicas? você pode... Quantas músicas? Tem muita, eu não sei, mas eu já perdi a Muito é o conta. quê? 10? Porque um dia eu falei, vou contar quantas músicas tem. Aí tinha, sei lá, acho que tem. tinham 35. Agora já extrapolou, tem muita música. Aquela playlist para você colocar, você vai viajar. Você coloca e você fica a viagem inteira e ainda não acaba. Tem muita coisa diferente. Tem ó, de Ramones, Raimundos, Guns N' Roses, CPM 22, Jimi Hendrix, Queen, Little Richard, Maria Gadu, Maria Tanto, que é impressionante. Olha só, deixa eu colocar a última